a todos. Estamos todos um bocado apressados, porque há compromissos assumidos para 7 horas e logo a seguir, e isso leva a que as minhas palavras terão de ser muito breves, mas creiam com muito significado, porque eu quero expressar a todos o meu profundo agradecimento pela vossa presença. Vejo a sala cheia e cada vez que a sala está cheia enche-me um bocado o coração, porque se isto foi uma iniciativa para Macau e para as pessoas que aqui estão, nós sentimos muita satisfação quando vemos as pessoas aderirem a esta ideia. Este é o primeiro livro de uma série que vai começar agora, que é a série das teses. Já tivemos os cadernos, já tiveram outras publicações, e esta depois vai ser a coleção das teses, e que começa, eu não queria alongar-me nos elogios, porque os comentários sobre o livro serão feitos pelo Sr. Professor Garcia e do Professor Pinto Monteiro. Para já, eu agradeço a vossa presença. Esta é uma casa que fica aberta, sempre de portas abertas às iniciativas que são válidas para aquilo que foi criada a Fundação e, acima de tudo, para o centro de reflexão, e é isso que nós desejamos que se faça, para o estudo e difusão do direito de Macau. Por isso, tudo o que for nesse sentido será sempre bem-vindo a esta casa, como bem-vindos são todos aqui presentes, que eu espero que muitas mais vezes voltem a este. E sem perder tempo, Sr. Professor Garcia, eu deixava-lhe, porque certamente vai ter os comentários mais apropriados para fazer. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Começava por saudar a audiência, começava por saudar o Sr. Presidente da Fundação, Dr. Cunha, meu querido amigo, e na sua pessoa saudar o trabalho desenvolvido pela Fundação Rui Cunha em vários níveis, mas sobretudo ao nível do direito de Macau. Saudar o Sr. Dr. Pinto Monteiro, meu querido professor e amigo, e dizer-lhe do prazer que tenho de estar aqui nesta mesa e nesta ocasião. Saudar o Sr. Dr. José Lourenço, a quem homenageamos hoje a propósito da publicação da sua dissertação de mestrado, com um particular carinho, como sabe. Saudar os senhores mestrados, os meus queridos colegas, minhas senhoras e meus senhores. Estamos aqui hoje para fazer a apresentação de um livro, de uma obra jurídica que resultou de um trabalho de investigação sério, profundo, do Dr. José Lourenço, mas que é também um trabalho de contributo, ou um contributo da Faculdade de Direito de Macau para o direito de Macau e para a defesa do direito de Macau. De facto, esta tese, esta dissertação, este livro surgiu por ocasião da preparação da dissertação de mestrado necessária a completar o curso de mestrado na nossa faculdade, que o Dr. José Augusto Carvalho Lourenço entendeu e bem cursar depois de ter terminado a sua licenciatura. Não vou, obviamente, pronunciar-me sobre os méritos da obra. A obra foi, como digo, objeto de uma dissertação e, a esse propósito, foi objeto de crítica em provas públicas e, por conseguinte, aprovada com uma elevada classificação, o que atesta o mérito da mesma. Sendo que, como é sabido, não sempre o curso de mestrado, embora tenha participação e elaboração de trabalhos académicos, ditos papers de
de grande qualidade que acabam publicados no nosso boletim e a que poderão ter acesso a grande parte deles. A verdade é que depois não resultam na apresentação de dissertações porque as pessoas ainda têm a ideia de que a preparação de uma dissertação é algo muito sério, algo que exige muita reflexão, muito trabalho e acabam, de algum modo, por se autolimitarem na apresentação. E por isso também essa é uma razão pela qual devemos estar, neste momento, satisfeitos, porque justamente o Sr. Dr. José Augusto Carvalho Lourenço apresentou a sua dissertação, concluiu a parte escolar, a parte de investigação e foi aprovado. Também por isso é de saudar. Depois, e justamente porque não foi, como digo, como foi objeto de provas públicas, não vou então ter que me pronunciar sobre isso, esse trabalho está feito. De todo modo, e eu não participei, digo, no júri, eu fui orientador sombra, fala-se no ghostwriter, eu era o ghost supervisor e tive a oportunidade ao longo da preparação da tese de discutir com o Dr. Carvalho Lourenço e conhecer as versões que foram sendo produzidas. E, portanto, conheço bem o trabalho. De todo modo, trata-se de um trabalho que incide sobre um tema muito interessante, uma figura muito interessante e que foi introduzida no Código Comercial, como sabe. E essa figura é introduzida, aliás, como outras, no âmbito do direito das garantias, porque lembro-me, na primeira vez em que fui à Assembleia para apresentar as perspectivas de reforma do Código Comercial de 1888, uma das críticas, mas uma das observações que ali me dirigiram era justamente a falta de garantias, a falta de instrumentos de garantia. E invocava-se, por exemplo, Hong Kong, as floating charge, os trust deed. Não sei bem se completamente conscientes do que se tratava, mas a verdade é que apontava-se essa falta de flexibilidade nos mecanismos clássicos das garantias. E por isso, uma das preocupações foi dotar o sistema de um leque alargado de garantias, que encontramos no Código, a parte da alienação fiduciária garantia, a garantia flutuante, o penhor da empresa, que é complementar, ou melhor, é concorrente, são duas figuras concorrentes e destinadas à partida a serem compatíveis, mas neste mundo que é sempre um mundo, como digo, um mundo que tem forma de Janus e, portanto, olha sempre para dois mundos, para o mundo não a pior ocidental e oriental, mas para o mundo civil law, common law, que os operadores que viessem desses sistemas, se tivessem apenas um desses instrumentos, porventura, não se sentiriam muito entusiasmados. Estou a pensar de alguém que vem de Hong Kong e que lhe fala no penhor da empresa, independentemente de ser uma garantia muito mais consistente, muito mais eficaz que uma garantia flutuante. A verdade é que sentir-se-ia alheio ao que ela representa. Mas se falarem de floating charge, sente-se imediatamente em casa e, portanto, torna-se mais apelativo. E a verdade é que, segundo vão informando, no registro comercial vão aparecendo umas e outras, a maior quantia, obviamente, a garantia flutuante, mas também o penhor da empresa, o que de algum modo corrobora essa ideia que presidiu e que, de um ponto de vista de estrita arquitetura de sistema, seria pouco razoável esperar. Mas o legislador, como digo, não tem que fazer de doutrinador, nem de professor de direito, tem que resolver problemas e oferecer soluções. E, portanto, é nessa perspectiva que se ofereceram essas soluções, ofereceram-se a garantia autónoma, também outra que se introduziu, uma dimensão bem alargada do penhor mercantil, do clássico penhor mercantil,
a par com mecanismos de proteção. E lembro aqui um mecanismo que se introduziu, muito criticado, mas também canal. O penhor mercantil, em que os bancos tinham, contrariamente ao que é o direito clássico, tinham o privilégio sem o desapossamento e sem que terceiros tivessem qualquer possibilidade de conhecer a situação do bem, o que os deixava numa situação particularmente fragilizada. Já contra isso, o professor Vaz Serra, no âmbito dos trabalhos preparatórios do Código Civil de 1966, se insurgia e propunha a abolição desse privilégio. Mas, de facto, isso não sucedeu. Mas sucedeu aqui. E, portanto, este trabalho enquadra-se dentro desta perspectiva de oferecer um leque alargado de garantias. A prática, no entanto, e como o subtítulo desta obra o demonstra, não tem dado muito carinho. E por isso o subtítulo é justamente um contrato típico, socialmente atípico, quando normalmente o que acontece é o contrário. Um contrato tornar-se socialmente típico para depois ser tipificado. A verdade, no entanto, é que as razões pelas quais isso acontece, enfim, deixarei ao critério do Sr. Doutor, está na obra, portanto, ler porque é que isso eventualmente acontece. De todo modo, algo se deverá a um certo desconhecimento do mecanismo. E também, como canta a Cesária Évora, aos caminhos velhos. Bom, mas os caminhos velhos para Santo Tomé nem sempre são os melhores caminhos para percorrer. É preciso percorrer novos caminhos. E esses novos caminhos estão aí, estão disponíveis, são usados ou não são usados. Enfim, e aqui isso também é outra crítica que se vai ouvindo, no âmbito das sociedades. Porquê é que está a sociedade em nome coletivo, no Código? Não há uma sociedade com nome coletivo em Macau? Pois há, e se lá não estivesse, não era possível. Mas porque está, é possível. Se querem usar, usam. Se não querem usar, não lhes vem mal ao mundo. Mas se lá não estivesse e a quisessem usar, não era possível. Das sociedades incomanditas disse o mesmo, mas recentemente houve a criação de uma sociedade incomandita. E, eventualmente, as coisas vão mudando. Isto para dizer, em suma, que tudo o que é novo e que vem, e que a despeito da ideia que se tem de querer mais, de querer coisas variadas, depois a prática encarrega-se de mostrar que era mais olhos que barriga. Era mais olhos que barriga, para usar aqui um plebeísmo. Era mais olhos que barriga. De todo modo está disponível e julgo que, sobretudo, esse é o interesse da presente obra, na medida em que desbrava o caminho relativamente a esta figura, que contribuirá para uma sua maior aceitação, pelo menos um seu maior conhecimento. Pelo menos a partir de agora não se pode dizer que se desconhece o regime. Está aqui a obra, está explicitado, está clarificado e, por conseguinte, está o serviço de vida que o direito cumpre realizar aqui demonstrado. Também por isso cumpre congratular o Sr. Dr. José Augusto Carvalho Lourenço por ter decidido enfrentar este tema. E depois cumpre, finalmente, dar uma nota à Fundação, porque assumiu o encargo da publicação, e o encargo de publicação é sempre um encargo muito importante no âmbito da divulgação de qualquer obra científica. Uma obra científica tende a ser algo difícil, algo dirigido a um público reduzido, sobretudo um público em Macau, que é o público dos juristas, que contam-se por algumas centenas e, portanto, não é mercado livreiro que justifique qualquer investimento. E, nesse modo, julgo que a intervenção da Fundação Rui Cunha é, também a esse nível, determinante e merecedor de todos os encómios, porque
que uma obra científica que de outro modo estaria condenada ao esquecimento no meio da poeira dos livros na universidade, aqui tem a oportunidade de chegar ao público e, por conseguinte, de cumprir a finalidade para que verdadeiramente qualquer obra científica é produzida. Servir a vida, servir os interesses. E, por conseguinte, e com isto, não querendo alongar mais, deixava uma vez mais os parabéns à Fundação, os parabéns ao Sr. Dr. José Augusto Carvalho Lourenço, fazendo votos para que continue os seus estudos jurídicos, e ao Sr. Dr. Pinto Monteiro, que foi orientador desta dissertação, que nos dá o prazer de estar aqui hoje connosco. Muito obrigado. Mais fácil. Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Queria começar por agradecer a todos os presentes o facto de, neste final de tarde, terem decidido vir até aqui à Fundação Rui Cunha e amigos, famílias, antigos professores, magistrados, juízes dos nossos tribunais, colegas de trabalho, virem, de certa forma, manifestar o apoio neste momento que acreditem de alegria e importante para mim em termos pessoais. Queria também agradecer à casa que nos recebe hoje aqui, à Fundação Rui Cunha, na pessoa do seu presidente, a doutora Rui Cunha, pelo trabalho que tem desenvolvido, não obstante apenas 18 anos de vida da Fundação, 18 meses de vida, perdão, da Fundação, um trabalho que tem sido transversal à cultura e às artes, e em particular ao direito, e por ter decidido autorizar a publicação do trabalho que hoje aqui é levado à estampa. Queria também agradecer ao Centro de Reflexão, Desenvolvimento de Estudo de Direito de Macau, na pessoa da sua coordenadora, a doutora Filipe Guadalupe, pela dinâmica implementada ao Centro e na parte que me toca do trabalho em preço, pela disponibilidade e pela cooperação que demonstrou ao longo de todo este processo. Isso me é permitido estender este cumprimento, este apreço ao pessoal administrativo e técnico da gráfica que ajudou à produção desta obra, que, pelo menos do lado de fora, parece bonita. Não posso esquecer também, e não deixaria de agradecer, à pessoa que, ainda antes da Fundação existir, se me permitem uma expressão sexual, deu o impulso inicial à marcha do processo que culminou hoje, ao Dr. Álvaro Santos Rodrigues. Foi ele que, ainda antes da Fundação, tomou a iniciativa, falando com o Dr. Rui Cunha, para que este trabalho chegasse ao estado em que hoje se encontra. Passando agora à apresentação do trabalho, de uma forma muito ligeira, vou apenas tocar em 3 pontos. As razões que tiveram subjacentes à escolha do tema, uma explicação ligeira própria, dada àquilo que é uma apresentação da obra e ao tema que estou limitado, e as considerações finais que considerei no indicado. As razões que me levaram à escolha do tema são 2. Uma, em parte já referida pelo meu professor. Eu peço desculpa que fiz aqui um erro enorme. Esqueci-me de agradecer ao meu professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, o professor António Pinto Monteiro. O facto de estar aqui, sabendo que tem uma agenda recheada, deu aulas no sábado, deu aulas no domingo e vai dar aulas às 7h30, já me disse. Eu queria agradecer a sua presença. Igualmente, queria agradecer ao meu professor associado e
vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, da Universidade de Macau, o professor Augusto Teixeira Garcia, meu professor de licenciatura, meu professor de mestrado e co-orientador, como ele há bocado referiu, desta tese. O meu muito obrigado pela sua presença, o meu muito obrigado por ter assistido a elaborar o prefácio da obra e o meu obrigado pelas suas palavras que pecam por excesso. Não fizemos mais do que elaborar um trabalho de mestrado que merece uma determinada profundidade, uma determinada análise, uma determinada investigação e, acima de tudo, na continuação da tradição que são os trabalhos de mestrados da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Aos dois, o meu agradecimento por estar aqui e desde já as minhas desculpas por ter faltado. São os nervos, acreditem, e não a concentração pelas pessoas. Bem, continuando então, mais uma vez peço desculpa. Não é todos os dias que se apresenta uma obra e que está em frente a uma audiência como aquela que tenho. Aceitem as minhas desculpas, por favor. A apresentação do trabalho, como eu estava dizendo, em relação a recorrer a 3 pontos. Às razões, à explanação um bocado sumária do trabalho, do objeto que foi objeto de estudo e às considerações finais. Em relação às razões, foram 2. A primeira foi o desconhecimento total do Instituto em Finalização Fiduciária em Garantia. E quando, porventura, se me desloca à biblioteca no sentido de saber mais alguma, encontrar a bibliografia no sentido de aprender, em relação ao regime jurídico vigente em Macau, zero, como há bocado referiu o Sr. Doutor Teixeira Garcia. Havia alguma abundância de alguma bibliografia em Portugal ao nível dos negócios fiduciários, por autores todos nós conhecidos, e acima de tudo uma tese de doutoramento em que, em certa sessão de créditos em garantia, em caso de insolvência da empresa, o Dr. Miguel Costadas Vasconcelos tinha já matéria substantiva de muita valia e que serviu de muita valia para o meu trabalho também. Portanto, desconhecimento do Instituto foi uma das razões. A segunda razão, também foi focada pelo professor Teixeira Garcia, foi o facto de, ainda durante o 5º ano, quando começámos a estudar o Instituto e quisemos saber como é que isto funcionava, chegámos à conclusão de que, na conservatória atuada do registro, não havia um único contrato de alienação fiduciária registado. Bem, isto, talvez porque foi de profissão, meteu-me um bichinho e quis saber o porquê, quais foram as razões subjacentes a que um instituto, uma garantia, conforme eu à frente não tenho problema em voltar a repetir, que é considerada a rainha das garantias reais, em Macau, numa cidade com esta dinâmica comercial, dinâmica económica que o tecido empresarial tem, nunca foi a opção para os diferentes agentes económicos. Portanto, estas foram as 2 razões que me levaram a desenvolver o trabalho que agora aqui vou começar a apresentar. O trabalho está dividido em 4 partes, essencialmente. Uma introdução, 3 capítulos e o último capítulo está dividido em 2 secções. A introdução dou uma palmatória, não é mais comprida porque o professor Teixeira Garcia não a deixou, retirou-me alguma parte, mas considerei que é necessária. E é necessária porque, quando foi da análise que tivemos e do estudo que tivemos de fazer, fomos às origens da alienação fiduciária, à origem da fidúcia romana, e tivemos que ir à época arcaica. Tivemos que ir ao século IV a.C., tivemos que ir às Institutas de Gaia, tivemos que ir ao Código Diocleciano. E, portanto, foi aí que encontramos os primórdios da nossa aliança fiduciária, agora em garantia, mas naquela altura apenas a primeira modalidade que tinha sido encontrada era apenas uma aliança fiduciária com um amigo, com uma função de testamentária ou uma função de administração. Tinha estas 2 finalidades, entre outras. Portanto, esta modalidade, que tinha uma utilização muito grande ao tempo, evoluiu para uma segunda modalidade que, essa sim, é, por assim dizer, a antecessora daquela que nós estamos hoje aqui a apresentar, uma alienação fiduciária em garantia, a fidúcia cum creditório, e essa sim tinha finalidades de garantia, em que o titular de domínio sobre uma res transferia essa res para a pessoa do credor com o qual tinha contribuído a dívida, para depois
cumprida a obrigação que tinha sido consagrada num pacto fiduciário, cumprida essa obrigação, o credor fiduciário de lhe retransferir esse domínio. E, no caso, o devedor fiduciante não cumprisse com a obrigação na sua integralidade, haveria uma possibilidade de o credor fiduciário poder vender coisa alienada, res, naquela altura, pagar-se pelo preço obtido do crédito em dívida e devolver ao devedor fiduciante o supérfluo. Portanto, esta era a concepção ao tempo da fidúcia com creditor. Fizemos também na introdução a comparação daquilo que foi entre a fidúcia romana e a fidúcia germânica. A fidúcia germânica porque a Escola Pandectista fez um estudo da fidúcia romana, foi elaborado por um professor que depois veio a dar corpo à teoria geral dos negócios fiduciários, o professor Heidelberger, e que tinha no seu direito figuras que tinha recebido do Loureiro Lombardo que tinham o mesmo cariz de titularidade fiduciária e, portanto, terminou com a elaboração da teoria geral dos negócios fiduciários. Por último, ao nível da introdução, enquadrando a alienação fiduciária em garantia no universo das garantias reais, e em particular das garantias reais sobre bens móveis, fizemos uma divisão, dividimos em 4 fases a evolução das garantias. Numa primeira fase, aquilo que eu no trabalho considero que é a fase da pré-história das garantias, que é a fase, não haja dúvida, da garantia com amigo, de evolução para a garantia com crédito, para a fidúcia com creditor, e o seu desaparecimento, que tem a ver com a menos utilização da iuris insertio e a menos utilização da mancipatio, o aparecimento, a substituição destas duas modalidades muito formais e abstratas de negociar pela tradição. A proibição também do pacto comissório foi uma situação que criou algum desinteresse em contratar através da fidúcia com creditor e, portanto, de tal maneira que o desuso da fidúcia é já no final do período justiniano causa para que a fidúcia não seja consagrada no Código Iuris Civile. A segunda fase, falta-me aqui dizer só uma coisa, há um aparecimento ao tempo de uma nova garantia que se compôs era o pignus dati e o pignus conventus. Portanto, aparece aqui e sem necessidade da transferência da propriedade. A segunda fase é uma fase de consolidação em que quer o penhor, quer a hipoteca se vão consolidar enquanto garantias reais. Uma terceira fase, que é a fase da Revolução Industrial e no período pós-Revolução Industrial, a fase da afirmação do capitalismo industrial, em que, acima de tudo, o que é de essenciar é que a doutrina dos sistemas jurídico-romanos começam a pensar pela primeira vez numa hipótese de haver uma garantia real de bem imóvel sem desapossamento. O penhor sem desapossamento. O que vem a acontecer, se nós verificarmos nos ordenamentos jurídicos romanos continentais, da Espanha, Portugal, França, por aí fora, o penhor sem desapossamento, ao nível eu prometo que não me alongo muito mais, ao nível da agricultura, das pescas, da indústria mineira, por aí fora, da produção animal, por aí fora. Numa última fase, na alienação fiduciária em garantia, da evolução das garantias sobre bens móveis, temos a fase em que há, acima de tudo, por força de uma alteração do conceito de riqueza que se passou, porque é uma altura em que há a afirmação do capitalismo financeiro, em que a pessoa deixa de ser rica por ter tantas terras e tantas frações, e quando ela passa a ser rica por ter uma carteira de crédito.
uma carteira de títulos, ainda que de valor volátil, mas que começam a ser negociados na banca. E, portanto, tudo isto, com esta fase, na última fase, há um emergir das garantias pessoais em detrimento das garantias reais e, naturalmente, há que encontrar um balanço ao nível das garantias e aparece um conjunto de garantias reais, como a reserva de propriedade, como a alocação financeira, como a garantia autónoma. E, nesse sentido, eu queria dizer que o legislador Macau foi, de certa forma, aquilo que eu considero um visionário. Porque em relação às garantias que nós já tínhamos da hipoteca, do penhor, da consignação do rendimento e das outras que acabei agora ao caso já quero passar tempo, veio a plasmar a garantia flutuante, veio a plasmar o penhor de empresa, veio a plasmar o penhor mercantil sem desaposamento, veio a plasmar a alienação fiduciária em garantia e a própria garantia autónoma. E isto porque previa e bem que, muito provavelmente, a economia de Macau, uma economia aberta, num conceito regional, num conceito nacional e num conceito global, necessitaria de satisfazer os seus agentes económicos com este tipo de garantias reais mobiliárias. No capítulo 1 faremos o seguinte. No capítulo 1 focámos o estudo dos diferentes ordenamentos jurídicos da alienação fiduciária e garantia em Portugal, em Espanha e em Itália, de uma garantia financeira que tinha acabado de ser, entrou em vigor nos Estados Europeus por força da Diretiva 2002/47 da Comunidade Europeia, que, de certa forma, instituía o regime jurídico da alienação fiduciária e garantia financeira. Em Portugal, enfim, ficou plasmado no Decreto-Lei 105 de 2004, mas nós dedicámos especial atenção a três ordenamentos jurídicos. Ao Brasil, porque tem a alienação fiduciária e a garantia no seu Código Civil desde 1965, inclusivamente no novo Código Civil de 2002 deixou de sistematizar ao nível dos contratos e deu-lhe e levou ao título à posição de propriedade fiduciária. Em França, que passou dos 8 para 80, ou seja, não havendo qualquer, desde 1937 que eu estudava, mas não havendo alienação fiduciária na França, de um momento ao outro, por razões exclusivamente económicas e financeiras, decide-se pela aprovação de uma lei em 2007, La Fiduciaire Française, em que tem como razões, eu disse, económicas e financeiras, a fuga de capitais, quer através do grupo da Peugeot SA, quer através do Alstom, quer através, foi o último, da Sociedade de Jogos Francesa de Jogos, do Euromilhões, em que, em qualquer um deles, tiveram que se associar e transferir capital para, o primeiro para um trust de origem americana, os outros dois para um trust de origem britânica. Portanto, isto, assim, de um modo geral, estou a perceber, assim, de um modo geral, é aquilo que eu tenho a dizer. No capítulo 2, fizemos a análise a partir dos artigos 917 e 920 do regime jurídico, fizemos a análise dos elementos subjetivos, dos elementos objetivos e dos elementos de forma, validade e eficácia da alienação fiduciária em garantia. E porque o tempo me curta, passo já ao capítulo 3, em que estudámos, eu disse, estava dividido em duas secções. E na primeira secção estudámos os remédios possíveis de defesa para o credor fiduciário numa situação em que o devedor fiduciário é uma parte infiel, e na segunda secção os remédios possíveis para fazer os interesses do devedor fiduciário quando porventura o credor fiduciário é infiel ao contrário. Concluindo, muito simples, rapidamente, estamos perante uma verdadeira garantia real. E uma verdadeira garantia real cujo não há hipótese de haver ou de querer mais, porque é a titularidade do direito de propriedade, ainda que fiduciário, do bem alienado em garantia. Só para dizer o seguinte, esta necessidade destas garantias imobiliárias e que o Dr. Teixeira Garcia aflorou, passa não só para a satisfação das necessidades dos agentes económicos dentro de um ordenamento jurídico, mas passa também para, tendo em conta uma situação de economia global em que estamos inseridos, passa também por uma competitividade entre sistemas. O que é que eu quero dizer com isto? É que
Há que encontrar garantias, não haja dúvida, nos sistemas de monocontinentais, isso tem vindo a acontecer. Porquê? Porque a maior parte da economia, principalmente a economia financeira e as multinacionais, estão dentro de ordenamentos jurídicos de anglo-saxónicos ou anglo-americanos, como queiram, em que há uma maior flexibilidade em relação à utilização dos bens, dos ativos dos empresários comerciais. Meus senhores, muito obrigado por me terem ouvido. Desculpem o ter-me alongado mais que aquilo que era desejado. Boa tarde, Sr. Dr. Rui Cunha, digníssimo Presidente da Fundação Rui Cunha, Sr. Dr. Augusto Teixeira Garcia, Sr. Dr. Lourenço, Srs. Magistrados, Srs. Doutores, Deputados Colegas e Ministros do Estado. Antes de mais, quero apresentar a todos palavras de saudação, de cumprimentos, de boas-vindas, e dizer-vos que estou muito sensibilizado com uma assistência absoluta e tão significativa. Muito obrigado por terem vindo e os nossos feitos. Quero dizer-vos que sinto algum embaraço quando este convite foi feito para estar aqui nesta estado. E pensei, e continuo a pensar, que estou aqui a mais. Porque compreende-se que tenho intervido nesta cerimónia do Sr. Rui Cunha, visto que é o Presidente da Fundação que, em boa hora, decidiu patrocinar a publicação deste livro. Faz sentido que esteja aqui o Dr. Augusto Teixeira Garcia, que fez o prefácio da obra e que apresentou os motivos e justificações porque a obra merece ser publicada. Naturalmente o Dr. Lourenço, que não só agradeceu, como já foi adiantando. Dr. Lourenço, foi longe demais, se não comprou um livro, já vai explicar tudo. Faz sentido que todos estejam cá. Não, já não há mais. Eu estou aqui a fazer o quê? Está tudo dito. Está tudo dito. É claro que estou aqui, pensei eu, como testemunha, quer dizer, o convite foi-me feito para eu estar aqui presente, dizer umas palavras como testemunha da sessão, enfim, do ato que está a decorrer. Diria que, não diria, enfim, mas lembrei-me isto é como se fosse um casamento, o noivo do Dr. Lourenço, enfim, não estou a fazer o Dr. Garcia e o Dr. Ruquilha sacerdote, nem sequer conservador, mas parece que estou aqui a testemunhar o ato, realmente, da celebração do matrimónio. Bom, e como essa qualidade de testemunha da sessão, eu diria três singelíssimas, breves palavras, para estar tudo referido. Palavras de regozijo, palavras de felicitações, palavras de reconhecimento. De regozijo, em primeiro lugar, e por três ordens de razões, eu diria. Em primeiro lugar, como professor desta casa, sou também professor desta faculdade, há cerca de 20 anos que aqui venho regularmente, participando em vários atos académicos desta faculdade, quer dando aulas de mestrado, quer intervindo em júris de provas de mestrado, como foi o caso do Dr. Lourenço, e outros, amanhã temos outra, enfim, júris de concursos, provas de doutoramento, enfim, vou intervir nos vários atos académicos que se processam nesta faculdade e, portanto, pertenço também a esta casa e é com orgulho que eu vejo uma dissertação de mestrado apresentada e defendida na Faculdade de Macau ser agora, de algum modo, premiada com a publicação da mesma. Portanto, como professor desta casa, estou orgulhoso, felicito, saúdo a Faculdade de Direito da Universidade de Macau na pessoa do Dr. Augusto Teixeira Garcia, como sabem, subdiretor da Faculdade, e que eu aqui saúdo de modo especial. Esteria essa saudação a todos os professores, a todos os membros do corpo docente desta faculdade, e neste caso particular na pessoa da doutora Cândida Pires, que é a professora de Cândida do corpo docente da Faculdade de Direito da Universidade de Macau. Depois, estou satisfeito também como orientador do candidato. Já viram que sou um orientador à distância. O orientador no terreno foi realmente o Dr. Garcia. Mas como orientador à distância, formalmente, como orientador do Dr. Lourenço, eu não posso deixar de manifestar o meu desejo, a minha satisfação, a minha alegria por um discípulo meu ter apresentado o mestrado já há anos e ver agora enviado a dissertação com a publicação patrocinada pela Fundação Rui Cunha. Depois, estou satisfeito também como jurista. Como jurista é muito importante que a comunidade jurídica beneficie desta publicação. Já foi aqui dito, até o Dr. Garcia já salientou isso. O direito é uma ciência prática, a dimensão prática do direito deve fazer com que aquilo que cada um de nós
no seu isolamento, na sua solidão do gabinete, produz, seja transposto extramuros para a comunidade jurídica. Só assim pode ligar-se o direito à prática, só assim pode realmente a vida prática, a praxis, beneficiar da reflexão universitária. O juiz, o advogado, quem, vou utilizar uma frase de um grande professor de Coimbra, que nos conhecerão pelo menos de nome, Manuel Labrato, há muitos anos, é o juiz, é o magistrado, é o advogado, quem talha na carne viva dos interesses humanos. E para esse efeito, ter o apoio, a reflexão dos estudiosos é fundamental. Ora, só será assim se, como eu disse há pouco, a reflexão que cada um produz na sua solidão, no seu gabinete, vier depois a poder beneficiar a vida prática através da publicação das respectivas obras. E, portanto, eu não posso deixar de manifestar a minha satisfação, enquanto jurista, pelo benefício que isso traz à comunidade jurídica, designadamente à comunidade jurídica de Macau. A segunda palavra é de felicitações. Em primeiríssimo lugar, ao Dr. Lourenço, por ver a dissertação publicada. Eu, logo na altura, a sua tese foi defendida em 20 de março de 2010, estava de 3 anos e mais 3 anos e meio. Eu, logo na altura, como se recorda, lhe disse que a sua dissertação merecia ser publicada. Vi uma pessoa atenta, um subtítulo interessante, um contrato típico, socialmente atípico, realmente o inverso sucede normalmente, os contratos são socialmente típicos, mas legalmente atípicos. Aqui jogou bem com as palavras do Dr. Lourenço, trata-se de um contrato legalmente típico, mas socialmente atípico. Mas até por isso mesmo é importante a publicação da dissertação, para que a vida prática conheça esta figura, para que as empresas, os interessados possam socorrer-se dela e para que, quando os problemas surjam no tribunal, possa haver o contributo de uma reflexão universitária. Portanto, parabéns ao Dr. Lourenço, justamente, e parabéns de novo, agora desta vez, ao Dr. Teixeira Garcia, pelas palavras que preferiu, com as quais eu me identifico e que subscrevo integralmente a respeito da dissertação da obra que está a ser publicada. Felicitações, por último, ao Dr. Rui Cunha, naturalmente, pelo apoio que deu à publicação da tese, pelo rasgo intelectual que revela e pela sensibilidade cultural que está mostra. Está de parabéns. E isso leva-me à terceira e última palavra, que é de reconhecimento e de louvor, à Fundação Rui Cunha. A Fundação tem entre os seus objetivos, estive a ver os estatutos, tem entre os seus objetivos contribuir para o desenvolvimento da identidade do sistema jurídico de Macau, da gente de Macau e da cultura de Macau, intervindo filantrópica e culturalmente na sociedade civil. Salvo eu, em preciso verbos, o que diz o artigo 4. Pois bem, este ato em que todos participamos é sem dúvida, contribuir para a realização dos fins da Fundação. Hoje, como ontem, no apoio que a Fundação Rui Cunha deu à Conferência Internacional que decorreu na Faculdade de Direito de Macau, que foi promovida pelo Centro de Estudos da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, superiormente presidido pelo Dr. Manuel Trigo, que eu também de saúde, provavelmente aqui presente. Portanto, dizia eu, ontem como hoje, a Fundação Rui Cunha sabe apoiar estes eventos da maior importância. E não apenas em Macau. Eu próprio, nestes dias que estou cá, dei conta de outras iniciativas para a televisão, percebi realmente, de outras iniciativas de ordem cultural apoiadas pela Fundação, mas eu diria que a sua ação não se circunscreve a Macau. Fora das fronteiras de Macau tem intervindo também a Fundação Rui Cunha. E eu não posso, como professor da Faculdade de Coimbra, deixar de referir que a Fundação Rui Cunha, ainda em janeiro deste ano, com a minha casa, com a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, celebrou um protocolo. Era então diretora da Faculdade, a doutora Anabela Mendes, e a Fundação Rui Cunha celebrou com a Faculdade de Direito de Coimbra um protocolo que eu vejo com imensas potencialidades, com imensas virtualidades, e tenho a certeza que no futuro isso contribuirá para o estreitamento cada vez maior dos laços entre as nossas instituições. Senhor Dr. Rui Cunha, minhas senhoras e meus senhores, está sem dúvida de parabéns à Fundação. São palavras de reconhecimento e louvor que eu registo para a Fundação Rui Cunha, pela atividade interessantíssima que tem desenvolvido. Este ato em que hoje participamos, este gesto da Fundação, é só mais um passo nesta caminhada que a Fundação vem dando, é mais uma pedra neste edifício cultural, humano e social que, em boa hora, a Fundação vem cumprindo, vem edificando este edifício, pedra a pedra, vem construindo. Parabéns, Dr. Rui Cunha, felicidades para a Fundação. Muito obrigado a todos.
Está terminada a sessão. O Dr. Rui tinha tirar alguma coisa. Tenho que fazer este cumprimento em especial. Foram muito sensíveis a algumas palavras. Merecidas. Não podemos prolongar, isto poderia ser, e a Fundação está aberta a que se tomem iniciativas, que haja um diálogo com a comunidade jurídica aqui em Macau, ilustres magistrados, ilustres advogados, juristas, todos têm aqui lugar para, em conjunto, podermos trabalhar em benefício do direito de Macau, que se pretende que tenha uma identidade própria e que tenha a sua autonomia e suas raízes têm de ser exploradas, porque quanto mais fundas as raízes, melhor será a árvore que todos nós devemos contribuir para que se cresça e floresça e possa servir toda uma população que nos rodeia. Eu não vou gastar mais tempo, porque sei que uma aula de mestrado está à espera. Muito obrigado pelas palavras, sensibilizou-me as palavras que dirigiu, foram mais pela sua amabilidade que mais não fiz que cumprir o meu dever. Depois de 30 anos em Macau, não fiz mais que o meu dever em criar a Fundação, em trabalhar um pouco em favor desta terra que me albergou durante 32 anos. Sr. Professor Augusto Garcia também, em representação da Faculdade de Direito de Macau, a entidade a quem, em primeiro lugar, eu apresentei o projeto da Fundação e a criação do CRED e ouvi os comentários e segui, e foram úteis para forjarmos aquilo que hoje todos podemos beneficiar. Ao Dr. Lourenço, muito obrigado por nos dar a oportunidade de iniciar mais uma série. Parabéns pelo livro, utilíssimo certamente para a nossa vida prática, e não repetindo, eu diria que trazendo à luz do dia tudo aquilo que tanta gente trabalha, nós podemos todos em conjunto chegarmos a um direito próprio e forte em Macau. Muito obrigado a todos, obrigado pela presença. Obrigado.